Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos. O quarto domingo da Páscoa é chamado Domingo do Bom Pastor, porque em todos os anos, nesse dia, nós ouvimos no Evangelho algum dos trechos do capítulo 10º do Evangelho segundo São João, esse capítulo em que nosso Senhor Jesus Cristo se revela como o bom pastor. Para entender um pouco melhor o significado dessa afirmação do Senhor, eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, eu gostaria de, antes de tudo, procurar fazer uma breve recordação sobre algumas passagens em que aparece na Escritura, já no Antigo Testamento, essa figura do pastor, ou a metáfora de Deus que, assim como um pastor conduz as suas ovelhas, reúne as suas ovelhas, alimenta, protege, cura, Deus também cuida do seu povo. Então, em primeiro lugar, vocês se lembram, daquilo que vocês se lembram da Escritura, alguns personagens importantes da história da salvação que eram pastores de ovelhas? O primeiro deles que nós podemos mencionar, Abel. Daqueles dois irmãos, no início da criação do mundo, Abel, que foi assassinado por Caim, era um pastor de ovelhas. Um outro exemplo, Moisés. Moisés recebeu de Deus uma missão de, por assim dizer, como um pastor, conduzir o povo de Israel, reunir, tirar da escravidão do Egito, ir conduzindo por 40 anos no deserto, fazer atravessar o Mar Vermelho. E, de algum modo, essa missão de pastoreio foi preparada e precedida pela função que Moisés tinha antes de começar essa missão, que conta o livro do Êxodo que ele era pastor de ovelhas. Ele apacentava o rebanho do seu sogro. Um outro personagem importante que é apresentado como modelo de rei no Antigo Testamento, o rei Davi. E a ideia no Antigo Testamento é que o rei desempenha a função de pastorear um povo, de reunir, de congregar, de proteger, de livrar dos perigos, assim como um pastor no campo faz com as suas ovelhas. E essa missão do rei Davi foi preparada por isso, porque Davi também era pastor de ovelhas. Se vocês se lembram bem, quando Samuel foi à casa de Jessé, para entre os filhos de Jessé escolher quem seria o novo rei de Israel, Davi estava no campo, ele era mirrado, franzino, com um belo aspecto, os cabelos ruivos, e era pastor de ovelhas. E o próprio Deus, por exemplo, na profecia de Ezequiel, Deus faz uma profecia muito dura
contra os pastores, isso é, contra os reis, os governantes, os sacerdotes que Deus havia constituído para governarem o povo, para levarem o povo como um pastor leva as suas ovelhas em direção ao caminho seguro, ao caminho do bem, mas que ao invés de se preocuparem com as ovelhas, esses maus pastores procuraram mais se apacentarem a si mesmos, eram preocupados com a lã das ovelhas, com o benefício que as ovelhas podiam trazer para si. E por isso Deus, com muita dureza, diz assim, que vai destruir, castigar esses pastores que fizeram com que as ovelhas se dispersassem. E diz o Senhor, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Por isso, no Evangelho de hoje, quando Nosso Senhor Jesus Cristo diz essas palavras para aqueles que eram israelitas e que algum conhecimento possuíam das Escrituras, eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Em outro versículo que não ocorre hoje, que foi omitido, ele diz, os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus está dizendo que Ele é Deus que veio apacentar as suas ovelhas conforme havia prometido. E uma primeira ideia desse Evangelho que é necessário que esteja muito, muito arraigada no nosso coração de cristãos, de filho de Deus, é que a nossa vida não está à deriva, nossa vida não está desgovernada, embora haja períodos da nossa existência em que nós temos essa sensação que nós estamos desorientados, sem norte, sem saber para onde ir, com tudo de cabeça para o ar. Nossa vida está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos conduz. Em primeiro lugar, está nas suas mãos mesmo, literalmente, porque Ele é o Verbo de Deus. Diz a Escritura que é nele que nós existimos, nos movemos e somos. Se Ele parasse por um único instante de pensar em nós, nós seríamos reduzidos ao nada, nós deixaríamos de existir. Por meio da sua providência, além disso, Ele provê tudo o que é necessário, Ele nos conduz, Ele nos protege, Ele quer nos apacentar. Mas é preciso que nós nos deixemos apacentar por Cristo. Ele diz no Evangelho de hoje que as minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas me conhecem. Eu já disse isso aqui muitas vezes, mas eu não vou cansar de repetir. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Cristo. Vivemos num mundo barulhento, em que tem muitos ruídos, que tem muitas vozes dissonantes, que nos chamam, que nos distraem. E é preciso aprender a fazer silêncio para ouvir o Senhor na oração. É preciso dedicar todos os dias ao menos 15 minutos para fazer oração, para falar com Deus. É preciso, repetir isso no domingo passado, não vou deixar de repetir, dedicar um tempo diário para conhecer a Deus, para meditar, para ler o Evangelho, para se informar sobre a fé cristã. Do contrário, nós não vamos ouvir a voz de Cristo que nos fala, que quer nos conduzir. Nós vamos nos sentir sempre desorientados. É preciso aprender a ouvir a sua voz. Mas além disso, hoje no Evangelho, Jesus nos fala uma das características do bom pastor e do porquê ele é um bom pastor, que é justamente essa. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. É isso que diferencia, segundo Jesus, o bom pastor do mercenário. Ao afirmar isso, Cristo está se referindo, obviamente, em primeiro lugar, à sua morte de cruz. Ele nos salva porque Ele dá a vida por suas ovelhas. Em Jesus se cumpriu uma outra passagem do Antigo Testamento que fala de Deus como pastor. Vocês se lembram? Qual? Importante, muito conhecida, do livro dos Salmos. O Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Por verdes prados me leva a repousar. Para as águas refrescantes me encaminha, restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale da morte,
nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, com óleo vós ungis minha cabeça, meu cálice transborda. Atenção, felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos séculos infinitos. Jesus é o bom pastor porque Ele nos leva para a vida eterna. E só Ele pode nos levar para a vida eterna. É por isso que na primeira leitura de hoje nós ouvimos essa palavra repleta do Espírito Santo e de coragem. Em nenhum outro existe salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Cristo morreu para nos dar vida. Cristo morreu para mostrar aquilo que Ele ensinaria para os apóstolos na última ceia. Ninguém possui maior amor do que aquele que dá a vida. E na igreja, todos nós somos ovelhas, na medida em que todos nós devemos ser conduzidos por Cristo, mas nós também, em maior ou menor grau, somos pastores, entre aspas. Em que sentido? Em primeiro lugar, o Papa e os bispos são pastores, por excelência na igreja, porque eles têm essa incumbência de nos conduzir para o caminho da verdadeira fé. Os sacerdotes, desde o dia da ordenação, nós padres recebemos um dever e um direito de ensinar a verdade, de santificar as pessoas a nós confiadas por meio dos sacramentos e de, especialmente por meio da confissão, pastorear as consciências, jogando luz sobre o que é bom e sobre o que é pecado, e assim ajudar a conduzir as pessoas. Mas todos aqueles que têm alguma função de educação, de autoridade, de responsabilidade sobre o próximo, é um pouco pastor. Do modo especial, você pai e você mãe são os primeiros pastores dos seus filhos. Vocês são os primeiros que, como Cristo bom pastor, devem ensinar para eles o caminho da verdade, devem ensinar para eles o que é certo, o que é errado, devem corrigi-los, devem, como Jesus fala naquela parábola, pegar a ovelha extraviada pelo ombro e levar com paciência de volta para o caminho, devem, sem medo, quando é necessário, com um cajado, bater com força na cabeça do lobo ou de qualquer um que venha pôr em risco a integridade física ou moral ou espiritual dos seus filhos. E o fato é que pastorear os outros, ser de algum modo, entre aspas, como Cristo é, responsável pelos outros, é um grande peso, em certo sentido. E uma das grandes tentações que podem aparecer é aquela tentação do cansaço, do desânimo. E por isso essas palavras de Cristo devem nos confortar. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você tem que dar a vida pelos seus filhos, porque você é pai, você é mãe, você é avó, você é avô, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sempre. E Jesus no Evangelho nos diz algo mais que pode nos servir também como um conforto, que é o seguinte, Ele diz, ao dizer que Ele dá a vida pelas ovelhas, Ele acrescenta, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Com isso, primeiro significado, com isso Jesus está afirmando claramente que a morte dele foi um verdadeiro sacrifício. Quer dizer, Jesus não morreu na cruz simplesmente porque arrastaram ele contra a vontade e ele esperneou, não, e morreu. Não. Foi uma injustiça, mas num determinado momento ele abraçou aquilo. Ele aceitou aquilo. Aceitou porque sabia que aquele era o meio para nos salvar. E o que eu gostaria de propor a partir dessas palavras de Cristo, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, é que é com esse espírito que nós devemos enfrentar as nossas responsabilidades do cotidiano. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Se você, ao ter que cuidar dos seus filhos, começar a reclamar
ao ir para o seu trabalho, começar a se espernear, a lamentar. Se você começar a alimentar essa sensação de que o que você faz somente porque as circunstâncias te obrigam, porque os outros esperam isso de você, porque o seu filho precisa, porque a sua esposa quer, ou porque o seu marido não ajuda, ou porque o seu chefe mandou, ou se eu, como padre, começar a pensar, não, eu tenho que fazer isso porque o bispo mandou, porque é isso, porque o Código de Direito Canônico manda, a nossa vida vai ficar muito pesada. Vai ficar insuportável para nós e para as pessoas ao nosso redor. Nós vamos perder as forças, vamos perder o sentido daquilo que nós fazemos. É capaz que nós até cumpramos o nosso dever, mas façamos isso de um jeito amargo, para não dizer às vezes ressentido. Gastei minha vida com isso, gastei meu tempo fazendo aquilo, tenho que fazer isso, tenho que limpar, tenho que lavar a louça, tenho que limpar a casa em pleno fim de semana. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Faça essas mesmas coisas que você vai ter que fazer, por amor a Deus, livremente. Mesmo que você não quisesse no começo, diga, eu quero, eu vou fazer. Assim como Cristo no começo não quis, mas ofereceu o seu sacrifício. Uma comparação que para mim é muito gráfica e me ajuda, é todas as vezes que eu, por exemplo, batizo uma criança pequena, tem crianças, sobretudo quando são maiorzinhas, né? Tem crianças que são verdadeiros anjos, e você batiza e elas nem abrem os olhos, e aquela água escorre, e você imagina perfeitamente o Espírito Santo descendo sobre aquela criança e aquela criança sendo santificada. Tem crianças, o pessoal da pastoral do batismo não me deixa mentir, que começam a se revirar, a se contorcer, e não fica nem no colo da madrinha, nem no colo da mãe, nem no colo do pai, nem no colo da avó. Essa criança vai ser batizada, mas alguém vai segurar o braço, o outro vai segurar a cabeça, e a criança vai gritar, e vai ficar vermelha, e vai passar raiva, e na hora ainda que o padre for derramar água, tem que ser 3 vezes, né? Não basta uma só. Na segunda vai cair água no olho, vai cair água no nariz, vai cair água na boca. Essa criança vai ser batizada, mas com muito mais sofrimento, e um sofrimento desnecessário. E talvez nós tenhamos que tirar muitas cruzes falsas das nossas costas. Parar um pouco de imaginar, não devia ser assim. Parar de pensar, os outros deviam me compreender mais, me ajudar mais. E dizer e pensar como diz Jesus, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. E assim a nossa entrega, nós vamos ter que dar a vida, mas a nossa entrega vai ser mais alegre, vai poder ser oferecida para Deus como um sacrifício agradável. Nós vamos ajudar os outros também com um ambiente melhor, mais alegre, mais generoso. E nós vamos recordar-nos que aquilo que nós fazemos, os nossos sacrifícios, o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso empenho, possui um sentido de vida eterna. Vamos pedir a Nossa Senhora que nós jamais percamos de vista a presença de Jesus Cristo, jamais nos esqueçamos que a nossa vida transcorre nas suas mãos amorosas. Vamos pedir a Nossa Senhora que nós saibamos ser dóceis, entregar a nossa vida do modo semelhante ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.